Fala guys, Zbeg aqui. Hoje a gente começa a falar do Covil de Gru, né? Que vai ser a primeira raid 25 que provavelmente vocês vão fazer, né? Porque ela acaba sendo um pouco mais fácil do que o Magneridon, né? Mas ainda assim, os dois são bem mais complicados do que Karazhan, que a gente falou antes. Mas vamos lá, a gente vai falar hoje do Malgar, que vai ser um chefe bem diferente, né? E bem complicado também, muita mecânica envolvida, né? Mas eu acho que no geral, depois que vocês se acostumarem com todas as mecânicas dele, é uma luta que é bem tranquila, né? Mas de início talvez seja muita informação, né? E muita coisa acontecendo também durante a luta. Mas vamos lá, vamos começar falando aqui, né? Vocês vão encontrar ali, né, o Malgar, que ele vai estar ali naquela área, certo? Assim que vocês entrarem, vocês vão entrar aqui por baixo, certo? Essa área de baixo aqui é a entrada. E aí, junto dele, a gente vai ter o primeiro Ed, né? Vão ser 4 Eds, 4 mobs que vão vir junto com ele, né? Primeiro, a gente vai ter o Malgar, né, sendo tancado ali pelo tanque principal, a luta inteira, né? O ideal é que você tenha o tanque principal, ou você pode ter um secundário também, é ok, né? Se o tanque que tenha bastante vida e consiga, né, suportar bastante dano físico. E a gente tem o Segeta, que vai ser o primeiro ali, né, o Blind Eye. E ele vai ser tancado pelo tanque secundário, né, um dos seus tanques também. Você vai precisar de 3 tanques, né, nessa luta. E durante o Burning Crusade inteiro, né, você vai precisar de 3 tanques ali, né, um principal e 2 secundários. Então você vai ter mais um tanque ali tancando o Segeta, certo? Que ele vai ser o seu foco inicial na luta, certo? Vai ser o primeiro que você vai ter que derrotar, por quê? Primeiro, ele tem a habilidade de Prayer of Healing, que ele vai curar não só ele mesmo, mas também a todos os ogros, certo, próximos. Então ele vai ficar curando todo mundo, e é por isso que ele vai ser seu foco principal, né? Ele é meio que um sacerdote ali, cada um tem meio que uma classe, né, desses ogros que a gente vai ver. E aí você precisa, né, derrotar ele o mais rápido possível. Essa habilidade de Prayer of Healing pode ser quicada, certo? Então você tem que ter, né, os seus ladinos pessoalmente ali, usando sua habilidade de kick. Também seus guerreiros podem usar, né? Todas as classes, contra feitiço, tudo isso você pode usar ali para quicar e cancelar esse Prayer of Healing. Você pode e deve fazer isso, né? Pra você não alongar mais a luta, né? Porque ele vai estar curando todo mundo ali. E além disso, ele também tem uma habilidade de Power de Shield, né? Que ele coloca um escudo que ele fica imune, né? Ele absorve bastante dano físico e mágico ali, enquanto o Shield está, e ele fica imune a qualquer interrupção e stun, né? Atordoamento. Qualquer coisa que fosse impedir dele conjurar suas habilidades ali, né, como Prayer of Healing, somente. E ele não sofre isso, né? Só que aí, assim que ele colocar esse Great Power de Shield, ele vai começar a conjurar Prayer of Mend. Vai ser uma habilidade que vai curar ele, né, o Segeta, a vida inteira, certo? Ele vai curar toda a vida. Então, o ideal é que quando ele colocar esse Shield, vocês usem suas habilidades, né, de causar o máximo de dano, porque vocês têm que quebrar esse Shield dele, certo? Né? Então é muito absorve que dá, certo? Shield. Então vocês precisam quebrar o mais rápido possível e aí vocês podem quicar, certo? Você pode usar a habilidade de quicar para cancelar esse Prayer of Mend. Então é basicamente isso, né? Quando ele conjura o Greater Power de Shield nele, ele vai ficar ali com o Shield em volta dele. Causa o máximo de dano, certo? Usa todas as habilidades, todos os seus cooldowns de dano, de aumentar o dano, né? Para destruir esse Shield. Uma coisa que vocês podem fazer, se der errado, né? Se seu dano não for suficiente para tirar esse Shield a tempo, vocês podem ter, né, algum sacerdote ou qualquer classe que tenha essa habilidade de silenciar, porque isso funciona enquanto ele está com shield, certo? Você pode silenciar. Então você tem prova de counter spell, né? Tem talentos ali, silence shot, né? Talentos de caçador, de várias classes que silenciam, né? Tem shield bash improved, né? Que dá aquela escudada ali e silencia, né? Então qualquer habilidade que silencie também pode ser usada para evitar esse Prayer of Mend. Mas o mais importante é que vocês destruam esse shield o mais rápido possível e derrotem o Segeta o mais rápido possível, né? Ele vai ser o foco principal e inicial dessa luta. Depois a gente tem o Omi, que ele vai ser um Warlock, né? Ele vai ser um bruxo. A gente vai ter não só um tanque, né? Que vai ser um tanque secundário ali, tancando o Omi, mas também a gente vai ter um Warlock que vai servir, né, de auxílio para essa luta. E eu vou explicar o porquê já já, né? Primeiro vamos falar das habilidades. A primeira habilidade dele é Death Coil, que vai causar bastante dano no tanque principal, né? E vai usar Fear, certo? Vai colocar medo no efeito de medo ali. E também recupera um pouco da vida do Omi, né? E essa habilidade não tem como ser quicada, certo? Então ele vai estar usando essa habilidade durante a luta inteira. E é por isso que a gente vai precisar, né, do Xamã no grupo desse tanque, colocando o Tremor Totem e deixando sempre ativo ali para remover o mais rápido possível esse Fear. E também o Fear Ward, né, nesse tanque. Se o tanque for guerreiro, ele pode fazer aquela Stance Dance que a gente conhece, né, que ele muda a distância para poder usar Berserker
Berserker Rage e tal, né, para ficar imune a Fia e tal. Mas você tendo esse Fear Ward, né, e Tremor Totem, ele não precisa fazer isso porque ele acaba perdendo Rage aí, né, nessa incidência que ele faz. Né. Então esse chefe é bem tranquilo, é só isso, né? Ele vai ter esse Death Coil, ele vai ter também essa habilidade de Dark Decay, que vai ficar causando 500 de dano ali, né, por tempo. E essa habilidade não tem como ser removida, né? Só uma maneira que você vai remover, que eu já falo disso. Mas ele vai colocar essa habilidade ali no tanque, se eu não me engano, só no tanque, no jogador que está com maior threat mesmo, colocando essa habilidade, né? Que é uma habilidade que não causa tanto dano assim, então não é tão preocupante, né? Mas tem uma maneira de resolver, né? Que vai ser, né, o Fellhunter. O homem vai evocar também o Fellhunter durante a luta. Ele pode evocar até mais de um, certo? Se você depender de quanto demorar a luta. E esse Fellhunter ele tem a habilidade Wild Bite, que ele vai causar 500 a 5000 de dano, então é bastante, né? O alcance desse dano aí. E também ignora a armadura. Então, se você deixar esse Fellhunter atacando o seu tanque, né, ele vai causar muito dano, vai acumular bastante dano. Vai ter o Death Coil, vai ter o Dark Decay, mais esse lacaio atacando, então é muito dano. E a segunda habilidade dele vai ser Determination, que vai ficar removendo efeitos negativos. Então esse Determination, o homem vai ficar usando dele mesmo para remover os efeitos negativos, né? Qualquer debuff que você colocou no homem. E nos outros, né, ogros também. Então vai ser bem chato, né, se você deixar solto esse Fellhunter. E é por isso que você, ideal que você tenha, né, o Warlock usando Slave Demon, né, que vai controlar esse Fellhunter. Durante a luta inteira ele vai ficar controlando. E se aparecer um extra, se você tiver mais Warlocks, que provavelmente você vai ter, né? Os outros Warlocks também dão Slave Demon, né, controlam. E aí usam esse Fellhunter para atacar, né, o Olme e também para remover os efeitos negativos, que é o Dark Decay, certo? Principalmente, que a única maneira de você remover esse Dark Decay nessa luta é usando Determination, a habilidade do Fellhunter, né, no jogador que está com Dark Decay. E aí você pode remover. Então ele vai servir para isso, né? Remove e também ele vai ficar causando dano extra ali. Vai ajudar a derrotar, né, esses boss, né? Agora lembrando que quando o homem morre, os Fellhunters somem, certo? Então você não vai poder usar ele mais ainda, né, do que poderia e tal. O terceiro vai ser o Crosh. Ele vai ser tankado por um mago. Eu já explico o porquê, né? Mas esse mago ele vai precisar de muita vida, certo? E também, né, se você puder usar algumas peças, ou quantas você puder, né, que te dê muita resistência ao fogo. A primeira habilidade do Crosh vai ser Blast Wave, ele vai causar dano em todo mundo próximo, certo? E vai, né, deixar lento aquele jogador. Então o ideal é que não tenha ninguém perto do Crosh, certo? Durante a luta inteira. Seja só os jogadores atacando de longe, certo? Vão finalizar o Crosh de longe, porque esse Blast Wave dá muito dano de fogo. Então seria dano que você não precisaria ter, né? E aí você não precisa fazer com que os healers gastem mana, não precisaria ter sido gastos ali, porque essa luta é grande, certo? Demora bastante, então vai pesar muito na mana dos seus healers. Então, o ideal é que não tenha ninguém próximo ali para receber esse Blast Wave. O mago vai estar na distância máxima sempre do Crosh aí. A segunda habilidade vai ser Greater Fireball, que essa Fireball vai estar sendo lançada no mago o tempo inteiro e ela dá muito dano, certo? É por isso que eu falei que ele precisa de muita vida, porque essa Fireball ela dá em média 8000 de dano. Então, o ideal é que o mago tenha ali uns 12.000 a 13.000, né, de vida, porque entre uma Fireball e outra, se você receber a primeira Fireball recebendo 8.000 de dano, certo? Na segunda, provavelmente você já conseguiu curar o mago, certo? Para mais de 8.000 de vida, para ele receber essa Fireball de novo, né? Mas isso não vai ser tão problema, porque ele tem uma habilidade chamada Spell Shield, que é o porquê, né, do mago tancar. O Spell Shield ele reduz todo o dano sofrido mágico do Crosh em 75%. Só que é um efeito mágico, certo? É um buff mágico que o Crosh tem. E aí você vai ter o mago usando a habilidade nova, né, Spell Steal, vai roubar esse efeito para ele. Então o mago, ideal é que durante a luta inteira ele fique roubando esse Spell Shield do Crosh, e aí ele vai estar sempre recebendo 75% a menos de dano dessa bola de fogo, certo? Então o que seria 8.000 de dano passa a ser 2.000 só. Então assim, muito tranquilo, né? O problema é que às vezes porque fica 30 segundos só esse shield, e assim que acaba, o Crosh ele repõe o shield e aí você vai roubar de novo o Spell Shield. O problema é que quando esse shield estiver acabando, pode ser que uma Fireball esteja vindo, ou seja, esteja sendo terminada de conjurar, certo, pelo Crosh. E é assim que o shield cai, você recebe uma Fireball. Então você pode receber esses 8.000 de dano total, ou até mais do que 8.000, pode causar essa bola de fogo. Então por isso que é bem importante que você tenha ali, né, um healer setado ali para curar. E também o seu mago tem muita vida para ele suportar ali 1 ou 2 bolas de fogo dessas, certo? Se alguma coisa der errado, porque, né, sempre pode acontecer. Mas é basicamente isso, esse chefe, certo? É bem tranquilo, o mago vai ficar
a luta inteira ali tankando ele. E por último a gente tem um Kigler. A melhor classe para tancar o Kigler vai ser um Moonkin, né? Druida Moonkin. Por quê? A gente já fala o porquê, né? Eu vou falar a habilidade que ele tem, né? Mas o mais importante é se você tiver um Moonkin, e é bem importante, é muito bom que você tenha, né, na sua raid de 25 mesmo, porque ele vai ajudar muito os castes com 5% de crit e tal. E além disso, ele vai ser o tanque perfeito para essa luta ali com o Kigler, né? Se você não tiver um Moonkin, você pode usar ou 2 Hunters, né? Dois classes que atacam de longe. 2 magos, 2 Hunters, pessoalmente são as duas melhores opções, né? Mas o melhor é que você tenha mesmo um Moonkin para tancar o Kigler, né? A primeira habilidade dele vai ser um Lightning Bolt, que vai ficar causando, vai ser um raio mesmo causando dano de natureza, né? Então se quem está tancando puder usar ali pote de proteção natureza, né? Qualquer coisa que absorva dano de natureza ou diminua dano de natureza, vai ser bom para tancar, né? Porque aí pesa menos no seu healer, o healer que vai estar setado ali para o Moonkin. Ele vai ter Arcane Explosion que vai causar dano em todo mundo próximo, certo? Até 2250 de dano arcano e tal. Isso, o ideal é que ninguém sofra, né? O Moonkin vai estar na distância máxima do Kigler e o Kigler vai ser afastado da raid, certo? Assim como o Crush, eles vão ficar. O ideal é que todo mundo fique longe dos dois para não ficar sofrendo esse Arcane Explosion, né? Que não precisaria e aí, né, não pesa também na mana dos healers. Depois ele vai ter Arcane Shock, que vai causar dano de natureza também e vai interromper, né, quem está tancando. Ele vai ficar usando Arcane Shock e aí ele vai ficar 5 segundos meio que silenciado, né? Não vai poder conjurar nada por 5 segundos. O que é bem tranquilo esse Arcane Shock, porque vai ser tranquilo curar o dano não é tão alto. E quando ele usa esse Arcane Shock e silencia o tanque, ele não vai virar para outro jogador e começar a atacar, certo? Ele simplesmente vai continuar atacando o Moonkin e aí o healer continua tancando, certo? Então o Kigler vai ser o último que a gente vai focar, certo? A ordem vai ser Segeta, Omi, Crush e Kigler por último. Então durante a luta inteira o Moonkin vai estar gerando muita threat, certo? Muita ameaça ali no Kigler, o que vai ser bem tranquilo, não vai ter problema de ameaça nem nada do tipo, né? Por conta desse Arcane Shock. E o dano é baixo, né, do Arcane Shock, então é bem tranquilo de curar. E por último ele tem Greater Polymorph, que é o porquê de eu ter falado que o Moonkin é a melhor opção, né, para atacar. Porque essa polimorfia sim, se um jogador estiver tancando o Kigler e ele sofrer essa polimorfia, o Kigler vai virar em outra pessoa da raid, certo? Quem tiver com maior threat no Kigler, que provavelmente vai ser o healer que está curando o tanque, né? Então, essa polimorfia ela afeta beasts, né, feras, dragões, gigantes, humanoides e companheiros, né, critters, que são mobs pequenininhos ali, né? Isso não afeta, né, polimorfia, porque polimorfia é imune, polimorfia não, Moonkin, né, é imune à polimorfia, certo? Todas as formas de druida são imunes à polimorfia. Então, é por isso que, né, que o Moonkin ele não vai sofrer essa polimorfia, então ele vai conseguir ficar a luta inteira tancando. Se você não tem um Moonkin, você vai precisar de 2 jogadores tancando ele, porque um vai tomar polimorfia, o outro vai pegar o agro, certo? Vai manter o agro ali e vai ser o alvo do Kigler, né? Então 2 Hunters ou 2 Magos, 2 Cast, 2 classes que ataquem de longe, né? Vão ficar ali tancando o Kigler se você não tem Moonkin. Mas eu espero que você tenha, porque vai ser muito mais fácil essa luta se você tiver, né? E é recomendado que você tenha pelo menos um na sua raid. E é isso, são esses, né? A ordem, como eu falei, Segeta, Omi, Crush, depois Kigler, e aí por último a gente vai pro Malgar, que a gente vai falar separadamente no Malgar. Começando a luta, a gente vai ter o tanque. Opa, pulei aqui. A gente vai ter o tanque puxando o Malgar, certo, para baixo. Tá aqui nessa área de baixo, mas é muito mais para baixo do que eu mostrei aqui. Não consigo mostrar aqui nesse print aqui da sala. Mas ele é bem mais para baixo. Mas depois eu mostro onde é exatamente que você vai tancar, certo? O ideal é que você vai. O tanque principal vai pegar o Malgar e levar lá para a entrada, certo? Para a parte da entrada ali. De onde vocês vieram, né? Que é aqui embaixo. Vai tancar bem separado. E a gente vai ter, claro, né, um healer pronto ali, né, para ficar curando esse tanque. Depois a gente vai ter um tanque secundário, né, pegando o Segeta ali, e vai ser o foco inicial, certo? Todos os melees vão para ele, pro Blind Eye, e todos os castes, né, vão atacar ali o Segeta, tirando os outros que estão tancando, né, que a gente falou. A gente vai ter o Omi sendo levado ali pro meio da sala. O ideal é que você leve ali pro meio da sala, certo? Separe ele do Crush, deixe o Crush sozinho naquele canto. E aí você vai ter o tanque secundário tancando ali o Omi e o Warlock preparado para pegar, né, para controlar o Fellhunter quando o Omi evocar. Depois a gente tem o Crush, que vai ser, né, vai ser tancado ali pelo Mago o tempo inteiro. E aí a gente tem o Kigler que vai ser levado lá para aquela área, certo? Ali vai ter uma porta fechada aí que só vai abrir depois que você derrotar esses chefes, certo?
E aí você vai ter o Vulkin ali naquele canto, no máximo de distância, né? E afastando da raid o Kigler, no máximo de distância. E aí você vai ter, claro, né, um healer para cada tanque. O ideal é que você tenha 6 healers na sua raid de 25, né? Vai ser mais tranquilo. Mas vão ter raids que também vão ter 5, né? Mas aqui você precisa de um healer focado em cada tanque, certo? E se você tiver um sexto healer, vai ser um healer extra, você tem esse healer ajudando, né, algum chefe, principalmente ali no Cross, por conta das bolas de fogo, como eu falei, né, o mago pode sofrer bola de fogo ali, né, por ter caído o shield, ele não ter colocado ainda para você roubar. Então você vai ter um healer extra se você tiver o sexto aí para ajudar, né, onde precisar. Agora a gente vai ter ali, né, a marcação, vou colocar a marcação aqui, né? A ordem vai ser caveira, X, quadrado, bola e triângulo, como sempre, né? A maioria das raids fazem isso aqui. E a gente vai focar agora no caveira, né? No caveira a gente vai precisar, claro, dos kicks para cancelar a cura, né? E se você não puder quicar, né? Porque ele vai estar com shield ali, se ele usar o power de shield, que ele não pode ser interrompido quando ele estiver com shield. Se você não conseguir destruir o shield a tempo para poder quicar, né, cancelar a habilidade que ele se cura inteiro, o Prayer of Mend, aí você vai ter que ter a habilidade de Silence, né? Um sacerdote ou qualquer classe que tenha como silenciar ele, silencie para cancelar a habilidade, para ele impedir dele se curar inteiro, né? E aí vai atrasar muito mais essa luta. Né? E aí vocês vão focar, né? O ideal é que no início vocês podem no início da luta gastar todas as suas habilidades, certo? De aumentar ao máximo o seu dano para finalizar esse chefe o mais rápido possível, certo? Porque essa luta vai durar bastante, então alguns cooldowns desses vão voltar, né, para o Malgar no final, para vocês poderem usar no Malgar no final. Então assim que começou a luta, todo mundo foca nesse boss, né, e aí usa todos os seus cooldowns para derrotar ele o mais rápido possível, certo? Porque ele é o mais chato de todos, é o que vai ficar curando, né, então vai ter o shield que vai atrapalhar bastante. Então usa todas as habilidades para finalizar ele o mais rápido possível. Finalizou ele. Agora tem uma dica boa que eu acho que vai ajudar bastante, vai adiantar bastante o lado de vocês, né? Que é você ter os melees, certo? E focando no X, que é o Omi, certo? Quem ataca de perto foca no Omi, e quem ataca de longe foca no quadrado, certo? Que é o Cross. Por quê? O Cross, como eu falei, tem Blast Wave, certo? Uma habilidade de dano em área que dá bastante dano. Então a gente não quer ninguém perto dele, certo? Recebendo esse Blast Wave, porque aí, né? A gente tem mana gasta dos healers que não precisaria ter sido gasta. Né? Só que a gente quer que o Omi morra primeiro, antes do quadrado, certo? Então a gente não quer todo mundo que atacar de longe, certo? Atacando o Omi. Você coloca uma quantidade ali, atacando o Cross no caso. Você coloca uma quantidade atacando o Omi, certo? Atacando o X. Alguns jogadores que atacam de longe e todos os que atacam de perto no Omi. E alguns, né, alguma quantidade ali atacando o quadrado enquanto vocês finalizam o Omi. Que aí você vai, nesse meio tempo, você já vai ter bastante a vida do Cross quando você finalmente derrotar o Omi, certo? O X. E o Omi ele vai evocar, né, o Felhunter. E aí a gente tem o Warlock, né, prontamente usando ali o Slave Demon para controlar esse Felhunter. E é claro, se a luta demorar um pouco mais, ele pode evocar mais do que um, né, desse Felhunter, e aí você tem que ter os outros Warlocks usando essa habilidade, né. E quando ele usar o Decay, essa habilidade que vai ficar causando dano por tempo ali, né, um dot, um tanque, você usa a habilidade, né, o Warlock usa a habilidade Determination para remover esse debuff, né, do tanque, de quem tiver com o Decay. E aí vocês vão focar ali, né, é só isso mesmo, bem tranquilo nessa parte aqui. Foca em... E aí você usa também o Felhunter para atacar o próprio Omi para finalizar ele o mais rápido possível, né? E assim que vocês derrotarem, né, o Felhunter vai sumir. Mas aí a gente tem ao mesmo tempo ali, né, o Cross usando o Spell Shield, né? Que ele vai ficar com um escudo ali, recebendo 75% a menos de dano mágico. E aí você tem o Mago imediatamente usando o Spell Shield e roubando esse Shield, certo? A animação ele vai ficar brilhando, então pela animação vai ser bem mais fácil de você ver, né? Ele vai começar a brilhar, você imediatamente aperta ali o Spell Shield e rouba pra você. E você vai ficar recebendo 75% a menos de dano da bola de fogo, né? Então vai ser muito tranquilo de curar enquanto você tiver com o Spell Shield, né? E aí finaliza o Omi o mais rápido possível. E aí quando você for pro Cross, né? Quem ataca de perto não vai pro Cross, como eu falei, né? Já eu falo pra onde vocês vão, quem é melee. E aí os casters todos focam ali, né, no Cross agora. Todo mundo que ataca de longe foca no Cross para finalizar ele o mais rápido possível. A gente vai ter todos os casters e hunters, né, todo mundo que ataca de longe. A gente vai focar agora no Kigler. E quem ataca de perto já pode ir lá pro
já pode ir lá pro Malgar, certo? Quem ataca de perto já pode ir para as costas do Malgar e começar a atacar já para começar a adiantar esse lado, certo? Por quê? Porque o Kigler ele tem também o Arcane Explosion, né, que vai ficar causando dano em área. O Kigler, o dano do Arcane Explosion é muito menor, né? Então, se vocês quiserem, é uma opção também. Algumas guildas até vão fazer isso, né? Uma boa parte, eu acho. Vão colocar os melees também para atacar o Kigler, para finalizar ele bem rápido. E como o Arcane Explosion dá pouco dano, é bem tranquilo. Mas o Arcane Explosion ele joga você para longe, certo? Então é bem chato, né? Então você pode ter já todo mundo que ataca de perto indo para o Malgar. E quem ataca de longe foca no Kigler para finalizar ele o mais rápido possível, certo? E aí finalizou o Kigler, agora a gente vai para falar sobre o Malgar, né? Que é a parte mesmo quando essa luta começa a complicar um pouco mais. Né? Mas essa parte que você vê que tem muita coisa acontecendo, né? Eu acho que deu para entender bem como é que você vai finalizar cada um desses chefes, né? Agora vamos para o Malgar, né? O Malgar vai ter duas fases, né? A primeira fase ele vai ter 3 habilidades. A primeira habilidade, a gente vai ter, né, quem ataca de perto atacando ali, e o posicionamento que eu tinha falado antes vai ser esse, né? O tanque vai ficar ali de costas para a parede, certo? Encostado na parede, com o boss de costas para a raid, certo? O Malgar vai estar de costas para a raid ali. E aí a gente vai ter todo mundo que ataca, né, de longe, os healers, na sua distância máxima, certo? E tentem ficar um pouquinho separados uns dos outros, que a gente já vai ver porquê. A Might Blow vai ser a primeira habilidade, né, que ela vai causar dano e vai dar knockback, né, vai jogar para longe o tanque, e é por isso que o tanque vai ficar encostado na parede, certo? Quando ele jogar para longe, ele não vai sair do lugar, e aí continua atacando ali o Malgar normalmente, né? Então isso já não é um problema, basta curar esse Might Blow bem tranquilo. A segunda habilidade vai ser Arcane Smash, e é por isso que o chefe tem que ficar de costas para raid, todo mundo tem que atacar nas costas, né? Porque aí o Arcane Smash ele vai causar dano num cone na frente, né? Todo mundo que está na frente, no caso do Malgar, vai sofrer esse dano. E aí só o tanque sofrendo esse Arc Smash é bem tranquilo de você curar, todos os seus healers vão focar só no tanque, né? Então, bem tranquilo, não tem problema. E por último ele vai ter o Rewind, certo? Que vai ser uma habilidade que ele vai começar a girar. E aí você precisa que todo mundo se afaste imediatamente, o mais rápido possível, né? Porque vai causar muito dano, né? Ele vai causar bastante dano em todo mundo que estiver perto. Então todo mundo que ataca de perto sai dele, né? E o tanque também se afasta para não precisar sofrer esse dano, né? Que não precisaria. Ele vai ficar só parado no lugar ali, girando o tempo inteiro, né? Até acabar essa habilidade. E aí vocês voltam para o posicionamento normal, né? O tanque pega de novo ele. O threat vai voltar, né? Para o tanque normalmente. Pronto, continua a luta. E essa fase 1 ela vai acabar quando chegar em 50%. Então a fase 1 é bem tranquila, né? Ele só vai ter 3 habilidades ali. Tanca na parede, de costas para raid, sai quando ele começar a girar. Pronto, bem tranquilo. 50% de vida, ele chega na fase 2, que ele vai crescer, certo? Ele vai ganhar a habilidade de Flurry, que ele vai causar mais dano, certo? E ele vai atacar mais rápido. Então nessa fase é que a gente vai precisar que os healers comecem a curar bastante, certo? O tanque vai sofrer muito mais dano nessa fase. E vocês precisam usar todos os seus cooldowns, se você tiver algum sobrando, todas as suas habilidades ou pots, qualquer coisa que te faça causar o máximo de dano para você tentar derrotar ele o mais rápido possível nessa fase, né? Só que nessa fase ele continua, né, com as 3 habilidades ali, girando também, vocês vão ter que ficar se afastando normal, né? Mas ele vai ganhar mais 2 habilidades. Tirando o Flurry, né, que já é uma habilidade ali passiva, ele vai ganhar Charge, que ele vai escolher um jogador aleatório, certo? Da raid, e vai avançar naquele jogador e causar um pouco de dano, certo? Stunar ali, deixar aquele jogador atordoado. E o problema é que quando ele der esse charge, ele pode imediatamente usar o Rewind, certo? Começa a girar. Então é por isso que a gente vai precisar de um tanque ali próximo da raid, um tanque secundário, certo? Próximo da raid, porque ele imediatamente tem que pegar e levar de volta para lá, certo? Porque se você deixar ele ali, né, por muito tempo, ele pode usar o Rewind e começar a girar. Mas pode ser que assim que ele chargear, ele já comece a usar o Rewind, certo? Começa a girar já. E aí vocês precisam que os jogadores estejam um pouco separados por conta disso, né? Porque aí vai ser mais fácil de vocês se separarem e afastarem dele para jogadores não morrerem por conta disso. Se você tomar 2 pancadas desse Rewind, classes que usam cloth, né, tecido ali, provavelmente vão morrer. O dano é bem alto dele, então vocês precisam se afastar, né, correr dele o mais rápido possível. E a segunda habilidade vai ser Intimidation Roar, vai ser um FIA em área, certo? Vai dar um efeito de medo em todo mundo ali. Então ele pode avançar, certo, no jogador e dar um FIA em área, né, e deixar todo mundo com medo e começar a girar. Então pode acontecer muitas coisas, né, ao mesmo tempo ali que atrapalham. Então é por isso que a gente precisa que todos os xamãs, né, mantenham ali Tremor Totem. Se você tiver um xamã em cada grupo, que é o ideal, né,
todos coloquem o seu Tremor Totem para tirar esse efeito de Fear, né, de todo mundo, da raid. E também o Fear Ward, né, os sacerdotes, coloquem no tanque, principalmente, tanque off tanque, né, porque se ele tomar um Fear, ele já fica imune, né, pelo menos o primeiro Fear. Então sempre que puder, recoloque o Fear Ward nos tanques e off tanques, né, é o tanque principal, né, sempre. Então é isso, essa segunda fase é basicamente isso, ele vai ficar chargeando, né, avançando em jogadores, usando o Rewind, só que nessa fase ele vai causar muito mais dano e atacar mais rápido, é por isso que os healers precisam focar em curar bastante essa fase, né. Mas é uma fase que também, né, no geral, é tranquilo, se vocês já sabem o que fazer, se todo mundo sabe o que fazer, né, se ninguém errar nada ou sofrer dano que não precisava ter sofrido, né, durante a fase 1, algo desse tipo, né. E essa luta acaba demorando um pouco, e é por isso que os healers precisam estar sempre usando suas potes, né? Demonic Runes, todos os itens que consigam encher sua mana, porque essa luta acaba demorando um tempo grande, né? E aí você vai poder usar uma, duas ou até três potes durante essa luta. Então se você usa o mais cedo possível, você pode reutilizar elas o mais cedo possível, certo? Então tenha isso em mente. E aí, terminou isso aqui, né? De 50%, desce ele para 0, acabou a luta. E é isso. Bem tranquila, né? É uma luta que tem muita coisa, a gente falou de muita coisa aqui, mas depois que vocês se acostumarem com essa luta, todo mundo souber o que fazer, o posicionamento de cada um, eu acho que é uma luta tranquila, né? Não tem nada de muito problemático. Acho que os tanques ali, principalmente o mago, vai ter que se acostumar bem, porque ele tem que ser bem rápido em roubar o escudo do Crush, é bem importante, né? Porque se ele sofrer 2 bolas de fogo, provavelmente vai morrer, né? Muito rápido. Então é isso. A luta tá aí. Espero que tenham curtido. Deixem nos comentários o que acharam. Obrigado por ter assistido. Até a próxima.